irmãos, paz do Senhor. Hoje estaremos aqui apresentando o culto e o estudo bíblico sobre o nosso irmão Ralph. Qual será o tema, irmão? Diga-nos. O tema vai ser Como Ser Santo. Como ser santo. Também está aqui nosso irmão Aline, nosso irmão Joseph, nosso pastor Elton e nosso irmão de honra. Chegou depois da quarentena, chegou e... Fala as palavras, irmão. Eu estou aqui, primeira vez. Nilton está de volta, glória a Deus. De volta aqui na casa do Senhor Jesus, para sempre, amém. E o senhor, pastor? Vai, jovem. Paz, pastor. Nossa, Tainá. E a Tainá está manipulando aí o computador, nosso irmão Ralph. Vai falar uma pequena prévia sobre a palavra. Hoje vai ser bênção, nós vamos ver através do Espírito Santo, né? Como ser santo, como se santificar. Vai ser muito bom, viu? Então fique ligado aí. Amém. Em nome de Jesus. Já estaremos começando, né? Já estaremos aprendendo mais sobre a palavra. Nosso irmão Joseph também, o que ele opina hoje? O tempo, o que você acha? Tá. O que mais? Como você chegou hoje? As expectativas, como chegou? A semana, como veio? Tá. O irmão lembra qual foi a palavra da semana passada? Não teve, amém. Não teve por causa de que acontecendo problema na internet e não tivemos como colocar a transmissão, mas hoje o Rafa fez o possível, os irmãos fez o possível para que seja transmitido, né? Hoje. Sim, a semana passada que a gente não conseguiu transmitir. Isso, deu um probleminha no computador, né? E a gente não conseguiu transmitir. Mas a gente fez estudo bíblico aqui, foi muito bacana aí. Foi bem espontâneo, né? São outros irmãos. A gente está adaptando, né? Se adaptando nesse, né, pastor? Se adaptando aí nessa rede social. E em nome de Jesus, um dia vai estar tudo alinhado aí, vai dar certo, né? Sim, sim. Hoje esqueci de comprar meu caderno, né, para fazer as pontes, mas amanhã eu compro. Amanhã, se quiser vir a próxima semana, com meu caderno, né, para ficar mais específico, né, as noções, o que eu aprendi, para não esquecer. Sim, agora já sei. Glória a Deus. Saiu o som? Agora sim vamos fazer a oração, né? Para poder começar o estudo bíblico. Senhor Jesus, Pai amado, Pai bendito, venha, Pai, neste momento, abrir nossas mentes, nossos corações para aprender esta palavra, Pai. Que nosso irmão Rafi seja um instrumento em nossas vidas, Pai, para poder aprender cada dia e praticar o que nós aprendemos. Abençoa este momento, abençoa as pessoas que estão assistindo esta live, Pai, em todo lugar que estejam, em outras nações. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos dar início aqui, né? Sobre o tema, o Espírito Santo. Tá dando um delay aí, né? A gente está fazendo os testes aqui, irmãos, e estamos vendo. Aí você já vai mandando um olá aí, se o som estiver ok. Sempre dá um pequeno delay, né? Até sair a imagem, o som. E nós estamos aqui agora testando a nova conexão aqui da internet também, né? Volta lá no Facebook, vê se alguém mandou algum comentário, né? Saiu, né? Aí, às vezes dá um delay. Carrega ali em cima no link. Isso. Então, irmãos, vamos começar mais um estudo bíblico aqui. Aí já saiu a imagem, né, Joseph? E aí qualquer probleminha aí que você vê aí na sua casa, aí, o som, imagem, manda no comentário aí para nos auxiliar aqui, tá bom? E a Tainá hoje ela vai estar fixa aqui passando os slides aí para você na sua casa. Então, às vezes ela não vai conseguir ver o áudio, né? Então vocês podem mandar aí se tiver alguma coisa, né? Se estiver muito baixo, tá bom? E vamos dar início no primeiro versículo, para a gente dar a entrada aí no tema, que é como ser santo. É a parte 5, né,
do estudo sobre o Espírito Santo e é 1 a Pedro. 1 a Pedro, versículo 1. 1 Pedro capítulo 1, perdão, versículo 14 ao 15. Aí tem uma palavra aqui para nós já dar início. E ele é muito importante. Diz assim, ó: como filho obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Bonito, né? E bênção, né? Esse versículo aí, porque nos fala de uma orientação do Senhor, né? Que nós temos que nos portar como nós vivemos hoje, né? A vossa maneira de viver, como se portar, como temos que ser, né? E como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências, né? Que é os assim, pecados, as falhas, os erros, assim, que não agradam ao Senhor, né? O pecado, e que havia antes em vossa ignorância. Quando fala isso, em vossa ignorância, é aquilo que nós fazíamos e não entendíamos que era errado, né? E o Senhor fala, não faça mais conforme você achava que era certo, conforme você achava que agradava a Deus. E então nós temos que entender que aqui a gente já tem que ter um entendimento do que é isso, né? Essa maneira que nós vivíamos. Aí na parte B, lá embaixo, fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda. Aqui fala só, não fala só em algum aspecto, algum momento, mas fala em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que viver a santidade que está falando, né? E eu queria a participação dos irmãos aqui sobre esse versículo aqui, sobre essa santidade do Senhor e essa orientação que nós temos que ser santo. Alguém já quer começar aqui sobre isso? Ô Glória, boa noite, irmãos. A paz seja com todos, né? Na verdade, assim, é bom, assim, é um bate-papo, né, que a gente tem. Da última vez que nós tivemos também, eu creio que sempre é muito proveitoso, né? Conforme você estava lendo, né, sobre a santidade de Deus, por exemplo, o livro de Apocalipse fala, né, que Apocalipse 4, eu tinha aberto aqui, deixa eu ver, 4, verso de número 8, diz assim que: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. Olha só que interessante, já falei isso aqui, eles não proclamam que Deus ele é justo, né? Não proclama que Deus ele é grande. Não, ao contrário. Fala-se, não, ao contrário não, algo muito maior na verdade, né? Proclamando, ou seja, sem descanso: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, olha, eu já ouvi assim pessoas falando assim: eu não vou na igreja, eu não sigo a lei de crente, né? Porque tem que santo foi só um, que foi Jesus. Correto, né? Só que eu lembro que essa pessoa foi até recolhida, já era um senhor de idade, muito bacana ele. E ele falava assim: não tem como nós sermos santos, né? Porque para você seguir a lei de Deus, né? Ele era uma pessoa assim,
como você leu aí agora, leiga, né? Ou seja, ignorante, não no sentido bruto, mas não tinha ali o devido conhecimento, era muito pouco. Mas ele falava sempre que para uma pessoa estar na presença de Deus, olha só, interessante, ele não ia na igreja, ele não tinha, digamos assim, hoje essa oportunidade, nós temos de um estudo, né, essas coisas todas, mas ele falava que para as pessoas irem até Deus tinha que ser como Jesus. Isso era impossível. Então, por isso que ele não fazia questão de ir para uma igreja ou algo parecido, né? Por quê? Um verso como esse, a pessoa ela realmente se coloca numa situação assim, né? Poxa, tem que andar realmente santo, puro. E aí eu acho que muitas pessoas imaginam já uma auréola na cabeça, um parzinho de asas, às vezes andando transparente para baixo, para cima. Só que a gente tem que observar quem nós somos também mediante isso, né? Ou seja, uma coisa, finalizando, que eu percebi que aquele homem falava é que temos que seguir realmente ao mesmo caminho que Jesus. Ele acertou. Só o que faltou para ele, na ignorância dele, foi saber como, né? Como? Porque santificação não significa não oportunidades para se errar, né? Então é bom a gente pensar assim, até para a gente posso pensar, não, né, ser suave demais, né? Mas dá uma respirada, né? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Glória a Deus. Os irmãos estão colocando aqui que a imagem está travando. Nós vamos tentar ajustar aqui, tá, irmãos? O ajuste aqui na tela para ver se melhora, tá bom? Mas se melhorar aí, vocês comunicam aí, tá bom? E vamos seguir aqui. E verdade, nós temos que também falar sobre esta questão também, né, pastor? De não achar que agora você entendeu o recado do Senhor, sejais santos, e agora você não vai errar mais, ou você tem que ser totalmente ali perfeito, né? Porque Então, isso gera até medo, né, Ralf? Nas pessoas também. Pessoas querem se achegar assim, nossa, tá vendo? Por isso que eu não, né? Gera medo. então, porque é algo que o Senhor mesmo sabe das nossas falhas, né? Mas o que ele nos fala é que sejamos, vamos dizer assim, com olhos espirituais e vejamos o erro, né? Vejamos que aquilo realmente não agrada o Senhor. Nós estejamos atentos às coisas do Senhor para o quê? Sempre pedir perdão, sempre saber que aquilo não agrada o Senhor, aquela preocupação. Ser santo vai muito além do que você achar que tem que ser perfeito, mas é você, no teu coração, saber que você erra, mas você tem que sempre querer agradar o Senhor, né? Sempre querer se consertar. Falhou aqui, mas se conserta com o Senhor e não se acostumar com o erro, né? A vossa maneira que vivíamos, vamos dizer assim, para nós daqui para frente sejamos santos, né? Você vai falar também aqui agora? Então, acrescentando o que o pastor comentou, né? Eu trabalhei com um colega meu, ele chama Miguel, né? Porque está vivo ainda. E eu muitas vezes chamei ele para convidar para a igreja, né? Muitas vezes. E ele sempre fala a mesma coisa. Eu não vou para a igreja porque eu estou fumando ainda. Eu não vou para a igreja porque eu estou bebendo ainda. No dia que eu parar, eu vou para a igreja. Só que ele esqueceu que na igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente perfeita buscando a perfeição em Jesus. Há um versículo em Romanos, capítulo 5, versículo 17, que diz que pela transgressão de um homem entrou o pecado no mundo. Está falando de Adão. Diz, assim também pela justiça de vida, ou seja, diz que nós recebemos a justiça através de um homem, do outro homem, Jesus Cristo, segundo Adão. Então nós somos justificados pela fé em Jesus. Que muitas vezes queremos justificar-nos com nossas obras e muitas vezes não vamos conseguir. Mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Eu queria ler com os irmãos um versículo aqui em Colossenses, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim: antes
vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele, Jesus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Mas agora Deus os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Através do sacrifício de Jesus Cristo, temos a confiança, podemos dizer, temos a confiança de podermos apresentar-nos diante de Deus pelo sacrifício dele, santos, inculpáveis, através do sacrifício dele. Eu acho interessante isso aí. Dá valor ao sacrifício do Senhor, né? E nós podemos aqui, uma breve palavras, falar um pouco o que é ser santo, né? O que representa ser santo referente perante a vontade do Senhor. Eu queria ver se a Aline falava algo rápido, assim. O que seria um exemplo de santidade? Uma palavra que seria referente à santidade. Verdade, vamos dizer, sempre seguir em verdade, ter o caráter de Jesus, né? Tem algo a mais falar sobre isso, mano? Uma palavra? Carlos, tem? A irmã tá tímida, Ralf. Você pegou a irmã de surpresa, Ralf. Misericórdia. Até eu ficaria. Eu fico meio trêmulo aqui quando você pergunta, irmão. Você já vem trazendo uma pergunta. Ser verdadeiro, né? É algo que você tá em santidade, né? Você ser correto na maneira de viver é algo que você está buscando a santidade do Senhor, né? Carlos, tem uma palavra? Como seria ser santo perante o Senhor? Alguma maneira que você mostra a santidade perante o Senhor? Microfone. Eu li na Bíblia. Olha. ¿Está ligado? Un versículo, ¿sabes? Un versículo na Bíblia que diz: ser imagem e semelhança a Deus. Né? ¿Sabes? Tá. Você fala o versículo? O versículo que diz: é em Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu acho. Somos a imagem e semelhança de Deus, né? Na criação, né? Ali na criação, o Senhor já fala, né? Que sejamos o Espírito Santo, Deus, Jesus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Em Gênesis Dice capítulo que somos 1. iguais, ou seja, temos que agir igual a Deus, né? Tipo, a isso, né? Uma coisa simples, né? Simplesinha. O que é uma atitude de uma pessoa santificada? É simples. Quando você vai comprar o pão, leite, um exemplo, na padaria, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já, trocentas vezes. O camarada vai lá e te dá troco a mais. Aí o que você faz? Pô, esses dias eu vou voltar lá. Nós fomos pescar e aí passamos um lugar para comer um churrasco bom, muito bom. E lá no Imbu, não lembro muito bem. Não é aquele lá não, é o outro. No Pé Rachado, não é lá não. Mas aí comi 2, o Igor 2, pessoa tal. Nas nossas contas, deu um X. Estávamos indo embora, daí quando estava indo embora, eu lembrei, eita, ele não cobrou refrigerante. Aí voltei e paguei o refrigerante. Aí fomos embora. Aí chegando em casa, eu fiquei pensando, não, peraí, eu comi 2, você comeu quantos, Igor? 3. E fulano, então na somatória nós sabemos que ficou devendo um churrasco pro camarada, só que é lá do outro lado do mundo ainda. Né? Mas, porém, na próxima oportunidade que tiver de ir pescar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar. Nós vamos voltar lá e comer. Você, cobra um a mais aí, por quê? E fala a verdade, às vezes, o que é a santificação? É o que te incomoda, né? Te incomoda. Às vezes o camarada ele acha um celular. Achou um celular, aí tirar o chip rapidinho aqui. Desculpa, mas qual a diferença entre você ficar com algo que você achou, mas a pessoa possa até te ligar, né? Até te ligar para ter novamente, e de você chegar e tomar escondido? Não diferenciou em nada. Ou seja, é algo em detalhes, coisinhas
que às vezes as pessoas acham boba, né? E você vê que é algo assim, na simplicidade, né? Algo simples do dia a dia, né? Você mostra ali, você buscando a santidade do Senhor, né? Sendo honesto, né? Algo que, como o pastor falou, incomoda, né? Isso daqui eu creio que não vai agradar o Senhor. Se eu ficar com esse troco aqui, se eu não pagar essa diferença, não vai agradar o Senhor, né? Então, isso é o que? É o princípio já. Já é a santificação que o Espírito Santo nos faz, né? Para agradar o Senhor, né? E mostrando que somos falhos, mas reconhecemos essa falha e queremos o quê? Tomar a atitude correta. Newton, tem alguma palavra sobre santidade do Senhor? O que é ser santo? Tem, Newton? Ô, Newton. Fala no microfone aqui. Boa, obediência, né? Pode falar. Só obedecer ele, que ele manda fazer isso, mas fazer aquilo, fazer uma coisa errada. Obedecer a ordem dele. Boa, Newton. Aí o Newton falou, obediência, não fazer o algo errado ali que vai desagradar o Senhor, né? Você vê, coisas simples do dia a dia, que isso sim é a santificação, é ser santo. Não é a pessoa ser perfeita e achar que, né, tem uma golinha do anjo aqui na cabeça que você não vai errar mais. Mas o Senhor sabe das nossas falhas, mas nós temos que ter o caráter de Cristo, né? E buscar ser santos. Porque na palavra fala, eu sou santo, então vós também buscai ser santo, se purificando, né? Na sua maneira de viver. Tainá. Só uma coisinha aqui rapidinho. Porque às vezes tem gente que interpreta, por exemplo, ser um santo, não, o cara tem que jejuar muito. Não, o cara ele tem que orar a noite toda. Não, o cara ele tem que ficar no monte buscando. Não, o camarada ele tem que falar em línguas angelicais. Na boa, né? Quando são as pessoas que, fala a verdade, né? Não se santificam dessa forma. Aí que não é exatamente na cabeça de muitos, é um se santificar. Não deixa de ser também. Porém, muitas pessoas, se for observar, entra... eu posso dizer, a passos largos na graça do Senhor, ainda que não subam um monte, ainda que não jejuam, né? Ainda que não fazem todas essas liturgias doidas que pessoas acham que ele, fala a verdade, ele deu mancada a vida toda. Aí vai lá, faz um jejum, ele acha que pronto, aquilo lá já está santificado, ele está purificado nessas coisas. Ou seja, sendo que às vezes um caráter social é se santificar na presença de Deus. E Tainá, tem algo a falar sobre ser santo perante o Senhor? Sim, eu acho que ser santo significa renúncia, né? Renunciar o que o mundo oferece, renunciar às vontades do mal. E tem uma palavra que eu acho que, se não me engano, até mesmo foi o pastor que falou. O que você faria no lugar de Jesus? Então, se a gente está vivendo alguma situação, a gente está sendo santo, né, que é renunciando à vontade do mundo, ou fazendo a vontade do mundo, né? Então, é renúncia, eu acredito que seja. Glória a Deus. E isso que você retomou aí, você se perguntar o que o Cristo faria. Isso é primordial, né? Isso eu acho que é uma ajuda primordial aos nossos dias. O que Cristo faria já é algo assim que você pode ter certeza que você vai estar agradando ao Senhor. Porque você está querendo seguir os passos do Filho. E tudo que Jesus fez, nós sabemos que era santo, era fiel, né? Era sem pecado nenhum. Então, quando nós buscamos o que Cristo faria, já é um ato de buscar ser santo perante o Senhor, né? Então, toda vez que nós formos fazer algo, se nós perguntarmos o que Cristo faria, já é a resposta, praticamente 90% do título aqui do estudo, né? Como ser santo. É o que Cristo faria no dia a dia, né? Um troco, um bom dia. Se a pessoa te xingar, o que Cristo faria? Xingava novamente? Ou perdoava, baixava a cabeça e saía, orava por ele, né? Eu acho que Cristo
ia orar por ele, mesmo ele tá xingando ali ele, ofendendo, seja no trabalho, seja onde for, Cristo ele sempre daria a outra face, né? Você vê que Cristo até o final ali foi ofendido, né, e suportou tudo aquilo calado, né? E ainda orou lá na cruz, né, pendurado. Ele orou ainda pelo aquele povo e falou: Senhor, tem de misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Então isso é um primordial. Acho que já é a resposta, né? O pastor às vezes fala: não, podemos ir embora agora já, que já está resolvido isso tudo, né? Que é o que Cristo faria. Alguém já quer comentar algo sobre isso também? Mais? Assim, acredito que nós temos que ter a consciência de que... Acredito que nós devemos ter a consciência de que tem uma pessoa, já que estamos falando do Espírito Santo, que temos uma pessoa que está constantemente, né, observando-nos, olhando-nos. É o que aprendi esses dias, alguns dias atrás, né? O Salmo 91 é um salmo que todo mundo fala, né? É o típico salmos que você coloca em cima da geladeira, abre a Bíblia e coloca um copo de água. É o salmos que todo mundo lê. Só que no versículo 1 diz: aquele que habita... o que habita no abrigo do Altíssimo morará debaixo da sombra do Onipotente. Para que nós tenhamos a consciência da onipotência de Deus, temos que ter a consciência da onipresença de Deus. Antes de nós queremos que Deus manifeste o seu poder, temos que ter a consciência de que Ele está observando cada atitude nossa. Alguns dias atrás, alguém me chamou, né, falou assim: vamos lá tomar uma cerveja, né? E eu falei assim para ele: eu não posso porque meu pai não deixa. Só que eu falei meu pai não deixa no sentido, não meu pai terrenal, nem meu pai biológico, mas meu pai espiritual. Minha resposta foi: meu pai não deixa. E ele ficou pensando, né? Não falou mais nada, só ficou pensando naquilo: meu pai não deixa. Então é isso que Deus tem me ensinado esses dias agora, alguns dias atrás, né? Para me mover na omnipresença de Deus ou no poder de Deus, eu tenho que ter a consciência da onipresença de Deus, que Ele está presente o tempo todo. Saber que Ele está ali, né? Ele está ali observando. Que Ele é realmente real, vivo, né? E está no nosso meio, né? Porque muitas das vezes quando nós não percebemos que o Senhor está ali, nós nem temos fé, né? Que o Senhor está ali, aí nós realmente não temos esse temor, né? Esse cuida. Opa, será que o Senhor está agradando por esse momento? Né? Às vezes a pessoa está sozinha, acha que ninguém está vendo, mas é nesses momentos que o Senhor prova, né? É nesse momento, às vezes, que a pessoa está sozinha, que o Senhor faz prova da pessoa, se realmente a pessoa é fiel, se ela está querendo se santificar, né? Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo aqui? 1 Pedro, ainda, capítulo 1, versículo 16. E a imagem aí, irmãos? Tá boa? Melhorou? Melhorou? Aí sim, hein? Glória a Deus. É verdade, hein? E os irmãos aí estão comentando aí? Irmãos, o que é ser santo, irmão? Põe aí no Facebook aí, irmãos. Vamos entrar nesse manto aí, misericórdia. Manda um testemunho aí também. Pode mandar um testemunho aí no vídeo do grupo aí. No WhatsApp do grupo, né? Da igreja também. Ou aí no Facebook, a gente lê aqui. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez aqui, falando que nós temos que ser santo. Outro versículo que eu quero ler adiante também, falando sobre Jesus, que é em Atos 2, versículo 27, vocês não precisam abrir porque está longe aqui, mas vocês podem acompanhar aqui no telão. Diz assim, ó: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Falando de Jesus santo também. O outro versículo em Isaías, para conciliar esses três versículos aqui, diz assim: e está meio longe aqui, ó. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos Deus santo, 1 Pedro, versículo 16, Atos 2:27, falando de Jesus santo.
E aqui em Isaías, falando santo, santo, santo é o Senhor, dizendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo é santo. Aqui não é uma repetição unicamente santo, 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 vamos dizer uma repetição para nós, mas falando que é santo Pai, santo Filho, santo Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. 3 se formam em um. Então dizendo, os 3 são santos. E a palavra é, sejais santos também em toda vossa maneira de viver, né? Alguém quer acrescentar sobre esse recado? Sim, sim. Sabe, eu estava ainda pensando que a Tainá também falou, né? O que é santificação? É renúncia. Né? Se a gente for observar assim, pegar um pouquinho de um todo, algo inegável. Né? Como nós falamos, tem aquela santificação que é essa cotidiana, é como diz o livro de Hebreus, né? Marcado aqui, Hebreus 12. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Segue a paz com todos e a santificação. Ou seja, a santificação é com todos também. Ou seja, a santificação é entre nós. Purificação entre nós. Da maneira que nós nos portamos aqui, um com o outro. Porque, irmãos, humanamente dizendo, fala a verdade, fala a verdade, Tainá, você já não ficou assim, ô pastor, eu qualquer dia não vou falar. Brincadeirinha. Não, Tainá é docinho. Mas eu acho assim, algo comum, né? Às vezes as nossas desconcordâncias acontecerem. E acho isso bom, válido até também. Porém, essa santificação que nós precisamos ter entre nós, e que é lógico, depois nós vamos buscando ampliar essa santificação, que ela vai realmente se aprofundar a níveis espirituais muito maiores, que vão envolver sacrifícios, que vão envolver renúncias de carne, de pensamentos, de atitudes. Todo esse envolvimento, você pode ter certeza absoluta. Por que é tão difícil para com o homem natural? Porque esta é uma medida que só pode ser vista através do próprio Espírito de Deus. Ou seja, não adianta, assim, existe uma parcela de esforço, né, da carne, do homem, de cada um de nós. Mas essa medida de esforço ela é muito pequenininha. É muito pequenininha. Comparada à força, à potencialidade que o próprio Espírito de Deus, ele coloca dentro do homem, para que ele em si, aí ele renuncia. Por exemplo, irmãos, às vezes é uma luta, desculpa falar um linguajar aqui meio chulo, mas é punk. O camarada sair da casa dele e vir para a igreja. Por quê? Ele sabe que aqui na igreja, ele assistir um culto, ele ouvir uma palavra, ele vai se santificar. Ele vai santificar os seus ouvidos, ele vai santificar os seus olhos, vai santificar os teus lábios glorificando ao Senhor. Imagina a batalha que muitas pessoas encontram para chegar até aqui. Ou seja, se não é a força sobrenatural do Espírito de Deus, ninguém, como diz Hebreus, vê a Deus. Ninguém. Tremendo, hein? Eu quero entrar aqui, ó, nesse primeiro... tem comentários? Tainá vai ler comentários aqui. Glória a Deus. Da irmã Maitê, ela deixou um versículo para meditação. Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao 6. Viver pelo Espírito e não pela carne. A pastora Cris, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. Irmã Ariane, Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, seres imitadores de Deus como filhos amados. Benção, hein?
Bastante versículos aí para acrescentar. Ajuda E nós, irmãos. Vocês podem estar anotando tudo isso aí, ó. Isso aí é muito bom, nós estamos anotando. Colocar lá como ser santo e anotar esses versículos para estar meditando, né? Uma hora organizado, né? Esses tópicos para como o Senhor nos orientou. Eu quero ler o próximo versículo, que o Espírito Santo revela a santidade de Deus. O local ali onde nós pisamos pode ser santo. Olha o que diz Êxodo, capítulo 3. Êxodo é tremendo, né? Muito bonito o versículo de Êxodo, porque fala, é uma comunicação ali de Moisés com Deus. E assim, algo de amor, sabe, a entrega. Moisés fala, Senhor, eu quero ver sua glória, eu quero te ver, eu quero subir no monte, eu quero, né, me mostra, Senhor. Essa entrega, né, essa busca de santificar, de ter um contato com o Senhor. É muito bom você estar lendo aí Êxodo 3. Aí fala aqui, ó, nesse momento dessa união dos dois ali, o Deus e Moisés fala, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, se revelando a glória do Senhor ali, naquele momento ali, sabe, Moisés pisando no local onde o Senhor está falando aqui é terra santa. O que nós podemos falar sobre isso, né? Porque Deus falou para Moisés, tire as sandálias. Por que falou isso para Moisés? Alguém tem um exemplo para nos falar sobre esse momento, né, de santidade? Ali é o Espírito Santo se revelando, né, revelando a santidade local ali, né? Eu creio que Moisés viu uma visão ali do Espírito Santo mostrando em sinais o local, a sarça ardente, né? É o Espírito Santo revelando a santidade de Deus. Alguém tem algo a acrescentar sobre esse momento? Tire as sandálias dos pés, Moisés, porque aqui é terra santa. Carlos vai falar. Eu acho que reverência, né? Reverência. Porque é o lugar que Deus preparou, né? E você não pode entrar assim, uma reverência, né? Muito bom, reverência. O Carlos falou algo muito importante. Reverência ao Senhor, né? É um local ali que você não poderia estar entrando de qualquer jeito. O Senhor pediu uma atitude, uma reverência para estar naquele local ali, né? Para continuar naquele lugar que era santo, né? Também, por exemplo, aqui no Brasil, né? Nós sabíamos disso, né? Chegam na igreja e se ajoelham ou sentados oram. Tipo, é uma reverência, né? Estou na casa do Senhor e o Senhor merece algo além, né? Que lá no Peru não tem costume isso, né? Cheguei, o que está fazendo? Mas comecei a compreender, né? Perguntei para ele, ele me explicou e é reverência, né? Falar um pouco mais perto aqui, assim. Não sei se vocês entenderam aí, o Carlos falou até a reverência aqui na igreja, né? Quando nós se ajoelhamos, quando entramos na igreja a orar, é esse momento, né? Que Moisés também fez, uma reverência ao Senhor de tirar as sandálias, que é você se ajoelhar e saber que aqui é terra santa, o Senhor também está com os ouvidos atentos a esse local também, né? Deus está atento. E quando nós temos essa reverência perante o Senhor de se ajoelhar, né? Nós estamos mostrando ao Senhor essa atitude também, né? De buscar se santificar. O que mais os irmãos podem falar dessa palavra que é riquíssima, hein? Tem muita coisa aí dessa palavra que nós podemos tirar para os dias de hoje também. E eu não sei quem falou aqui na semana passada sobre que trazia do Egito. Não sei quem foi, não sei se foi o Joseph. Quem foi? Irmã Aline, foi a irmã Aline. Irmã Aline, foi você, irmã Aline. Essa irmã Aline tá escondendo o A irmã ouro. Aline tá tímida hoje, eu não sei porquê. Ela não é assim. Semana passada que eu falou, pregou aqui, ó. Falou até das sandálias do Moisés, não foi? Então. Era Havaiana, falou que era Havaiana. Era Havaianas, falou, até brincou, falou, acho que o Moisés estava com Havaianas. É interessante, é que assim, um pouco mais à frente, Êxodo 28,
eu tava vendo assim, essa mensagem ela vai ficar bem interpretada, ela vai ficar bem entendida. Quando Moisés ele vai fazer ali as vestimentas de Arão, né? E conforme vem todas as vestimentas, na cabeça de Arão, em meio àquele turbante, ele tem que colocar como se uma plaquinha de ouro, né? Na testa, escrita assim, santidade ao Senhor. Aonde começou isso? Isso começou aí na sarça, onde nós estamos lendo agora. Ou seja, qual que é a mensagem que... Sim, existe várias situações. Na verdade, se a gente for pregar a respeito do tira as sandálias dos seus pés, tira o peso do coração, tira a maldade, tira os costumes, tira tanta coisa. Mas o que estava acontecendo naquele instante? Deus estava se apresentando, na verdade, se reapresentando para um povo. Um povo que ficou centenas de anos convivendo com outros costumes, com outros deuses. Achavam que existia um Deus dentro do rio Nilo, né? E quando saíram de lá, saíram, digamos assim, totalmente nécios, ou seja, ignorantes mesmo no que foi a apresentação de Deus. Tanto que Moisés mesmo, quando ele vai chegar para com Deus, vai falar assim, Senhor, tá bom, e aí, quem eu vou falar que falou comigo? Nem Moisés que está falando com Deus na sarça está consciente. Aí o que Deus fala? Fala que o grande eu sou. O eu sou, pronto, acabou. Eu sou, enviou até vós. Então, qual foi a primeira mensagem que Moisés aprendeu para repassar para o povo que escreveu na plaquinha de ouro? Santificação. Quer andar comigo? Quer ver as maravilhas? Quer realmente sair desse buraco, desse Egito? Santificação. Né? Era algo profundo que estava falando ali, né? Santificação, reverência, né? Ao meu nome, o Senhor estava falando, né? Ali naquele momento. E aí que o pastor falou, retirar sandálias era se purificar, se limpar, porque quando vinha assim ali do Egito, eram muitas impurezas, né? Que se trazia. Então, o Senhor também um momento ali que nos mostra que era o quê? Tirar todas aquelas impurezas, né? E pisar naquele local santo, se renovando, se purificando. Porque nós também comentamos na aula passada que Jesus, quando estava aqui presente, lavou os pés dos discípulos. A gente, acho que não conseguiu achar o versículo aqui qualquer, está em Mateus, mas fala que o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. Quando nós vemos isso, também nós vemos o que? Tirando as impurezas, né? Onde eles pisavam ali, o Jesus purificando os pés, para o que? Ter a reverência, ter a purificação, andar em santidade. Nos fala se renovando, né? Para novos andares. Por isso fala, viver de maneira que agrade ao Senhor, né? Então é importante se purificar. O próprio Jesus ali, lavando ali, né? Em humildade e mostrando, precisamos se purificar, se renovar, ser lavados, né? Limpos, tanto por fora como por dentro, né? Através do Espírito Santo de Deus. Bonito essa passagem aí, e vinculando isso, né? Quando Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos seus pés, e Jesus lavando os pés dos discípulos. Até Pedro fala, né? Mas tu vai lavar meus pés, né? Aí o Senhor fala, né? Preciso fazer isso, para que tu tenhas partes comigo, né? Algo ali que para muito achava, não, mas isso não pode acontecer, né? O Jesus lavando meus pés, mas era mostrando algo profundo, né? Se purificar, se limpar, tirar toda a sujeira, né? Tudo aquilo que não vem dele, se limpando, para andar em santidade, né? Se renovando. Porque nós vemos, eram os próprios discípulos ali, né? Andando do lado de Jesus. E aí falar, peraí, mas os discípulos de Jesus precisando ser purificados? Era, né? Porque sabe que nenhum ali era perfeito. Jesus estava ali presente, mas sabia que esse mundo traz muitas impurezas, né? E nós precisamos ter esse cuidado de se lavar e se purificar. Mesmo sendo discípulo, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo batizado nas águas, o Senhor fala ali, eu preciso lavar seus pés.
Então nós precisamos o quê? Renúncia, né? Se limpar constantemente, não achar que estamos perfeitos ali naquele momento, né? Amém? Alguém tem algum comentário a mais sobre isso? Josefi. Então, como a gente comentou semana passada, né? E cada um deu sua opinião, né? Eu acredito assim que cada um tem sua interpretação, né? De maneiras distintas, mas com o mesmo foco, né? E realmente, quando Deus fala para Moisés tirar as sandálias, né? Como estávamos comentando, fala para deixar as coisas que lhe fazia lembrar o Egito, que lhe fazia lembrar o passado, né? Que lembramos que Moisés saiu correndo, ele teve que sair do Egito porque queria matar ele. E quando se apresentou diante de Deus, que Deus queria falar para ele: Moisés, deixa para trás, deixa de lado as coisas que te lembram o Egito, as coisas que te lembram o passado. E outra, num tempo antigo que usava sandálias, não era qualquer um, Ralph. Era só pessoas de posições altas. Os servos, os escravos, andavam descalços. Então, em outras palavras, o que Deus queria falar para Moisés: Moisés, a partir de hoje eu quero que você é meu servo. A partir de hoje eu quero que você seja meu servo, porque eu vou te usar como um libertador. Como um libertador. Eu acho interessante também isso aí. Algo, vamos dizer assim, que é exclusivo, né? Era que nem a curiosidade, né? As pessoas falavam assim: Jesus andava com o jumentinho também, né? Mas o jumentinho também naquela época não é qualquer um que tinha, não, né? Era poucos, né? Era o jumentinho naquela época era como se fosse a Ferrari hoje em dia, né? Mas você vê que também o Senhor andava ali com o jumentinho, e as sandálias também era algo raro também, né? Você vê que, curiosidade, era algo raro a pessoa ter umas sandálias, né? Sabe por que é interessante? Porque você lembra quando Davi foi levar a arca? A Bíblia diz que Davi se despojou da roupa dele e ficou só com um linho fino, né? O linho fino. Diz que Mical olhou nela e falou assim: tá doido, não sei o que, né? Só que se nós analisarmos, o que Davi queria falar é o seguinte: diante das pessoas eu sou o rei, mas diante de Deus eu sou um servo. Eu acho interessante isso, sabe? A posição como servo. Davi, Moisés se colocaram como servos diante de Deus. É muito interessante isso. Pensa, hein? Eu quero ler Romanos. Pula esse versículo aqui, a hora voou hoje, né? Mas eu acho que nós temos que ler esse daqui também. Romanos 8, capítulo... Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há. Esse versículo aqui nós temos que ler e entendemos, ó. Romanos 8, capítulo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguém leu nos comentários esse versículo aí? Acho que alguém leu, né? Também esse versículo aí. Acho que foi a Maitê. E falando que nenhuma condenação há, porque o Senhor Jesus já tirou, né? Já tirou todo o pecado, toda aquela condenação que tínhamos, já foi retirado. O preço foi pago, né? Aí quando nós andamos em santificação, a preocupação em ser santos, nós damos valor a isso. Porque o Senhor fala: nenhuma condenação há. Então por que eu vou continuar no pecado, né? Por que eu vou continuar desagradando ao Senhor? Ele já tirou tudo isso, né? Então é algo que nós temos que valorizar esta passagem aqui, porque fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para estar em Cristo Jesus, nós temos que ter a preocupação em andar em santidade, né? E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o que santifica, que convence do pecado. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós não andamos mais segundo a carne, que é a falta de santidade, mas segundo o Espírito, que é aquele que purifica, que nos liberta do pecado, nos renova, né? O Espírito Santo é muito importante para estarmos andando em retidão ao Senhor, né? E dando valor nessa passagem aqui, porque nenhuma condenação há mais, né? Não é nenhuma condenação mais. Porém, nós temos que entender isso e andar segundo o desejo de Jesus Cristo, né? De santidade. Amém? Alguém quer falar algo sobre isso? Nenhuma condenação há?
Romanos 8, 14. 14. Isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Forte, hein? Isso é forte. Esse era tremendo, né? Quando a gente está lendo também e vendo. Ou seja, isso cai aquele negócio lá. Ah, não, eu também sou filho de Deus. Me dá um pedaço desse. Dá um pouquinho desse café. Tainá tomou todo o café. Dá um pouquinho. Tainá, eu sou filho de Deus também, mulher. Misericórdia. Ou seja, opa, peraí, tem que ser Romanos o quê? Romanos 8. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo, né, nos guia conforme a vontade de Deus, né, para que sejamos filhos de Deus. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos que para ser filho hoje nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para estar sendo guiado. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ser guiados conforme a vontade de Deus, porque aí nós vamos estar sendo guiados conforme a carne. O versículo anterior diz isso, né? E fala: não andeis segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que sejamos guiados, né? E assim recebemos essa recompensa. Porque às vezes a pessoa fala: mas que recompensa eu vou ter? Tem recompensa aqui também, né? Ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo, ele está sobre toda a carne. E não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, né? Mas deixai o Espírito Santo vivo, né? Né, Nilton? Deixar o Espírito Santo ali, ó, aceso dentro de nós, para que constantemente sejamos guiados, né? O que os irmãos podem falar sobre a importância disso? Ser filho de Deus através do Espírito Santo. As irmãs participaram aqui e eu vou... A Mariane, ela colocou assim: Maria derramou o nardo aos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Um ato que demonstra santificação e de que ela era apaixonada por Jesus. Irmã Maitê, 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 7 a 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Forte, hein? Não está rejeitando o homem, mas rejeitando a Deus, né? Então você vê algo importante aí, né? Nós podemos estar, conforme a maneira que estamos andando, nós podemos estar rejeitando o próprio Deus, né? O próprio Senhor. E às vezes a gente acha que, não, eu vou agradar o homem, porque aí tá bom, assim, né? Mas esquece que está desagradando a Deus. Então é algo que nós temos que... Como foi a palavra aí? No começo, eu até esqueci. Não é renovar, estar ligado. Eu esqueci o nome que vocês falaram aí agora no começo. Abrir mão, né? Abrir mão daquela maneira que vivemos para andar. Renunciar. O Nilton vai falar. Fala, Nilton, homem de Deus. Fala no microfone. Romanos. Pode falar no microfone aqui, Nilton. Em Romanos 9. Em Romanos 9, primeiro aqui. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ser consciente a Deus. Tudo que ele manda fazer, obedeça a ele fazer, porque ele é santo. E não mente, né? Eu não digo a mentira, digo a verdade. A verdade é quem? Quer dizer, É a Cristo. mentira vai contra a Não, vontade do a Senhor nessa mentira. palavra aí. É contra a mentira. Porque Deus é santo. Tremendo, hein? Deus é santo e não compactua com a mentira. Então, quando nós mentimos, nós não estamos sendo santos. Então, se você estava contando mentirinha aí, ó, Nilton, acabou de abrir o olho, hein? Não minta.
Não minta, sejais santos. Glória a Deus. Eu queria ler mais um versículo aqui, ó, importante, que é 1 Coríntios 6, 19, um pouco mais para frente. 1 Coríntios 6, 19 diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Até o corpo. Nós poderíamos entrar aqui bastante questões, né, sobre tantas coisas, né, que assim, por causa dos erros, por causa da maneira errada de se pensar, poderíamos fazer com o corpo, né? Tantas coisas, né? Você em casa também pode tá pensando aí agora, mas o versículo anterior nos diz que nenhuma condenação há. O que isso nos fala? Que nós temos que se arrepender, renunciar. E, conforme o primeiro versículo que nós vemos aqui, conforme a maneira de viver, a maneira de viver daqui por diante, nós temos que se portar. Então, sentindo no coração que agora eu tenho que mudar, mas nenhuma condenação há. Ainda que você lembre de ter feito algo no seu corpo, se vendeu, sei lá, rabiscou, não importa. O que fala é que nenhuma condenação há. Isso tudo foi tirado. Não se envergonha disso, mas nós temos que renunciar a isso. E daqui para frente, a nova maneira de viver e de andar, se portar, né? Se renunciar e buscar a santidade para ser filho de Deus e ser guiado através do Espírito Santo. Alguém quer falar algo mais sobre isso? Sobre o templo do Espírito Santo no nosso corpo? Nós estávamos falando semana passada, Ralph, não sei, acho que o tempo já deu, né? Mais uns 5 minutos. 5 minutos. Então, assim, nós falamos sobre considerações finais, né? Que seria interessante, não sei, eu sei que aí é você quem conduz as considerações finais. Mas eu quero deixar aqui um verso bíblico, algumas palavras, na verdade, de Jesus, né, uma das suas orações. Aqui fala sobre uma oração sacerdotal que ele fez. Eu creio que não foi apenas para as pessoas dali do seu contexto de tempo, mas para todos que conseguem ainda ouvir a palavra de Deus, né? Na oração, uma das últimas orações que Jesus fez, em João 17, 14, diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Só para concluir, o verso 17. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra, ela é a verdade. Eu imagino assim, na verdade a Bíblia está nos garantindo isso, né? A santificação, a força que nós precisamos do próprio Espírito de Deus, a orientação que nós necessitamos no nosso dia a dia comum. É lógico que isso vai gerar sempre um desdém se nós buscarmos a santidade nessas situações. Porém, isso serve para que nós venhamos a lembrar de uma coisa. É para quem crê, lógico, né? Para quem acredita. Nós apenas estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, nós estamos aprendendo também a passar por aqui, né? Em santificação ao Senhor, e isso nós vemos que vem como? É disso que nós estamos fazendo aqui agora, ouvindo, né? Eu acho que mais feliz de nós 7 aqui, que nós estamos, o mais feliz foi quem menos falou. Por quê? Porque é o que mais ouviu. Ou seja, quem mais absorve, mais tem possibilidades também de se alicerçar e viver também mediante a palavra que santifica, e aí vem consequências que cura, transforma e liberta. A palavra nos santifica, Amém. né? E, Tainá, tem mais um versículo aí da pastora Cris, é isso? Isso. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo,
a prudência. E aí a irmã Ariane colocou também Efésios capítulo 1, 11. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Bem, isso, hein? O princípio da sabedoria. Aí nós estamos com mais uns 2 minutinhos. Vou concluir aqui. Eu acho que tem um versículo muito importante. Nós temos que também adentrar sobre isso, sobre os dias de hoje, que acontece muito, mas está em Atos 6, versículo 11. Tá? Eu acho que é o último, hein? É isso aí. Olha o que diz. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E existiram um povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram-lhe falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa em proferir palavras blasfemas contra este santo lugar. Aqui fala de Estevão, né? E Estevão não era cheio do Espírito Santo. Essa palavra aqui, se os irmãos puderem ler depois, Atos 6, capítulo inteiro, fala do que? Da fofoca. Algo que, vamos dizer assim, Estevão era cheio do Espírito Santo e pregava a palavra do Senhor. E ali estava exortando o povo. O povo ali não aceitando aquilo, levantaram-se contra Estevão, proferindo invenções, falsos testemunhos para o quê? Derrubar, para maltratar, para, vamos dizer assim, matar mesmo. Que no final nós vemos que em Atos 7, 54, Estevão foi apedrejado, né? E ali Estevão viu os céus abertos e viu, né, Deus e Jesus à direita. Ele viu a visão. E ali o próprio Espírito Santo mostrando ali a visão para ele. O que nós vemos com essa palavra? Fofoca, falso testemunho. Então nós vemos o quê? Um levantar contra um servo de Deus, vamos dizer assim, né? Naquele momento. Mas não importa. Não importa se é servo de Deus ou se não é. Mas o que fala aqui é a fofoca. É algo que não agrada o Senhor. Quando nós levantamos uma fofoca contra um irmão para derrubar, fazer as pessoas, vamos dizer assim, fazer o inferno dentro de outras pessoas. Por exemplo, eu chego e falo: o Carlos, ele é um mal educado. Falo para o Joseph aqui. Então eu querendo montar um inferno dentro do Joseph, sobre o Carlos. É uma fofoca para o que? Denegrir a sua imagem. Então isso não agrada o Senhor. Fofoca. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu queria só fazer uma ilustração. Olha essa imagem aqui. Ó. Vamos supor que isso aqui é um lixo, né? Olha o que eu vou fazer. Caiu, né? Só que se eu fazer assim... Rapaz, você vai quebrar isso aí, o Roger vai brigar com você. Mas é o meu. É o meu. É desse aqui, ó. Tá vendo aí, né, Roger? Que a primeira cena? Eu fui colocar o lixo dentro do bolso e caiu e eu não vi, né? Então foi sem querer, né? Foi sem querer. Mas na segunda cena eu fiz por querer jogar. Vamos supor que a pessoa vê eu colocando a primeira cena, colocando o papel no bolso, né? E cai sem querer. Mas a pessoa olha aqui e fala: nossa, o irmão Ralph, ele sujou a igreja. Ou vamos supor, é o Carlos. Nossa, o Carlos sujou a igreja. Aí você viu lá? Eu vi lá. O Carlos sujou a igreja. Ele jogou o papel lá. Mas o que? Interpretou errado. Ele não interpretou e acaba falando para outras pessoas. E vamos supor, o José acredita naquilo, absorve isso e acaba fazendo uma injustiça contra o Carlos. Porque eu interpretei errado, vi errado e aceitei aquilo. Acaba matando aquela alma, sem perceber, né? Hoje em dia, o inimigo usa muito isso, irmãos. Temos que estar atentos, porque é falsa interpretação do que vemos. Vemos de uma forma, achamos que foi aquilo, e falamos para outro. Daqui a pouco aquele irmão está excluído, vamos dizer assim, está mal falado, e ele acaba nem entendendo o que foi.
às vezes nós olhamos meio torto para ele, né? Ah, é sujão ali, ó, tá sujando a igreja. Ou sujando a rua, onde for, né? Então nós temos que estar sempre atentos a isso, irmãos. Eu acho que o estudo hoje é isso. Sejais santos na vossa maneira de viver, de falar, de agir. E nunca, vamos colocar assim, a fofoca, vamos supor. Se você aceitar qualquer fofoca, qualquer coisa contra um irmão, você pode estar sendo injusto contra aquele irmão, sem saber se realmente aquilo foi interpretado corretamente, se aquilo realmente teria que estar sendo falado. Então, veja como é o irmão. Veja como é o irmão, para depois você tirar as conclusões. Mas hoje, o inimigo usa muito isso. Então, sejamos santos na maneira de viver, na maneira de interpretar, de falar, e sermos honestos e sejamos santos, em nome de Jesus, né? Para agradar ao Senhor. E eu acho que o estudo hoje foi bênção. E nessa semana aí, nós reformulamos, né, isso daqui. Até encaixou isso daqui a mais e foi bênção, hein? Então, alguém quer falar mais algo sobre isso? Sobre um recado para os irmãos que estão nos assistindo sobre ser santo? Santificar ao Senhor? Para concluir? Então vamos falar, pastor. Que Deus em si possa inspirar, né, irmãos? Cada um possa estar... nós, principalmente aqui que nós estamos ouvindo, né? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que a gente possa se edificar, né, em Cristo Jesus, a nossa casa, a nossa família. Não sei, para quem possa ver também, para quem um dia possa assistir na verdade, mais esse bate-papo bíblico, né, que é uma coisa assim mais gostosa também de estar fazendo, possa ter não medo, né, de se santificar a Deus, de buscar a santidade do Senhor, não. Pelo contrário, quando a pessoa compreende, começar a entender e começar a viver, é algo que flui de uma forma tão natural que ela pensa, poxa, por que eu não busquei isso antes? Que Deus possa honrar, abençoar e fortalecer a cada dia os passos de cada um de nós aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E saber, né? Olha o que eu perdi, né? Se eu fosse